Olá, eu sou Héctor e este é o seu canal. Vamos falar sobre o cometa Atlas C/2019 Y4. O cometa foi descoberto no dia 28 de dezembro de 2019, quando ainda apresentava uma magnitude tão alta que não seria possível ver a olho nu. E não mesmo, nem mesmo agora. Atualmente, o cometa está apresentando magnitude muito alta ainda para ser vista a olho nu, ou por telescópios pequenos. Por enquanto, você precisa de um telescópio para ver esse bichão, telescópio grande. O cometa C/2019 Y4 foi descoberto pelo Programa de Busca do Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, ATLAS, na sigla em inglês. Esse sistema possui dois telescópios localizados no Havaí, um no Observatório de Haleakala e o outro no Observatório Mauna Loa. Quem descobriu o cometa foi o astrônomo Deneu, que sugeriu que fosse um cometa. Ainda era cedo para afirmar, mas no dia 31 de dezembro veio a afirmação. Positivo, o objeto é um cometa. O astrônomo Budze desvendou uma coma no objeto de 10 segundos alongada em direção a noroeste. Essa coma só foi possível ser vista através de observações por empilhamento de imagens, que é assim, toma-se várias imagens do objeto, empilha todas elas usando o software, e assim pode-se chegar à imagem final. Dá um trabalhão para ver o cometa, mas esse cometa ainda está longe. Será que vamos conseguir ver ele pairando em nosso céu? Vamos ver pelo estelário. Primeiro, temos que instalar o cometa no estelário. Assim, vá em janela de configuração e escolha a aba Complementos. No menu à esquerda, selecione Editor do Sistema Solar e clique neste botão Configurar. Agora, selecione a aba Sistema Solar e clique no botão abaixo, Importar elementos orbitais no formato MPC. Selecione o tipo, Cometas. Selecione um marcador, tanto faz. Selecione o primeiro. Quando não encontra o cometa, você deve voltar e selecionar o segundo. Neste caso, é o primeiro mesmo. Agora, clique no botão Obter elementos orbitais. Agora digite o nome do cometa, C/2019 espaço Y4. Marca ele para baixar e clique em Adicionar objeto. Feche todas as janelas. Finalmente, pressione F3 e digite o nome do cometa novamente. Veja ele aqui, para a latitude de onde estou, sem chance de ver o cometa, pois ele está abaixo da linha do horizonte. Maiores chances é para quem estiver mais para o norte. Vamos para o norte, para Macapá, onde a latitude é 0. Veja que o cometa já fica mais acima da linha do horizonte, altura 19 graus, bem perto do horizonte, mas é o suficiente. Quanto mais para o norte, mais acima o cometa fica visível. Boa sorte para os moradores do hemisfério norte. Em tempos de quarentena, até que é interessante caçar o cometa, que por enquanto não está visível a olho nu, mas a cada noite que passa, a sua magnitude vai diminuindo e a chance de ver o cometa é grande. Muito grande. Poderá ser o cometa do ano. Poderá mesmo. Menos para nós do hemisfério sul. O cometa está viajando a uma velocidade de 34 mil km por segundo. A velocidade de um cometa é determinada através dos elementos orbitais. Por isso que astrofísicos gostam de estudar elipses, parábolas e hipérboles. Esse negócio é show. O diâmetro da coma está estimado em 64 mil quilômetros. Comas são aqueles gases e poeiras que envolvem o núcleo do cometa. A cauda dele até que é pequena comparada com a coma, 29.600 quilômetros, no comecinho de maio, dia 7, logo após o pôr do sol. Para quem estiver próximo à linha do Equador, já pode olhar para o noroeste. E onde que fica o noroeste? Não esquente a cachola não. Olhe para onde o sol se pôs. Você verá, assim que o sol se pôr, as Três Marias. Essas você já conhece. À direita das Três Marias, você vai ver um astro dando show no céu. É Vênus. Um pouco mais à direita de Vênus, você verá uma estrela brilhante. A mais brilhante perto de Vênus é Capela, a estrela alfa de Cocheiro. Capela está no noroeste, mas tem que ser logo após o pôr do sol. Se ficar mais tarde, Capela já sai do noroeste, mas serve de ponto de referência. O cometa está à direita de Capela, mais embaixo, aqui. E veja o cometa aqui. Antes estava apresentando uma magnitude acima de 13, mas agora veja o quanto já reduziu a magnitude, aumentando as expectativas para vermos o cometa. Vermos? Será que vamos ver mesmo? Ainda a 133 milhões de quilômetros da Terra,
O cometa promete um pouco mais, mas você vai precisar ir mais para o norte. Vamos para o céu dos Estados Unidos. Aqui sim, no dia 12 de abril, o cometa passa entre Lince e a Girafa. Magnitude ainda alta. A cada noite, a magnitude vai diminuindo e o cometa caminha em direção a Perseu. Está vendo? Bem, talvez ainda não, mas tente nas outras noites. Vai usando o estelário para você se localizar. Você pode usar também o Star Walk 2 para localizar o cometa, com a sua incrível magnitude cada vez mais diminuindo. O cometa 2019 Y4 está apresentando a cada noite magnitudes cada vez menores e, além disso, poderá sofrer algumas explosões conforme vai se aproximando do Sol e assim ser visto a olho nu mais facilmente. Embora essas explosões são coisas que não podemos prever, apenas é possível, então vamos esperar pelo show. Bem, vamos. Aqui no hemisfério sul nem adianta esperar, mas no hemisfério norte sempre olhe para as constelações Lince, Girafa e Cocheiro e veja o cometa. E a partir dessa data o cometa vai se aproximando mais do Sol também, ficando mais difícil de vê-lo. Sempre olhe para as constelações Lince, Girafa e Cocheira e veja se o cometa está visível. No dia 12 de abril, o cometa passa entre Lince e Girafa. Atualmente o cometa está abaixo da Ursa Maior. E afinal, onde está o cometa no Sistema Solar? Vamos ao gráfico do JPL da NASA. É um pouco difícil de dizer onde está exatamente, devido à inclinação da órbita do cometa. A órbita está inclinada 45 graus em relação à órbita da Terra. Poderíamos dizer que o cometa vem de cima, dependendo do referencial. Podemos ver nesse esquema que o cometa vai se aproximando da Terra e atinge sua máxima aproximação no dia 23 de maio, quando chega a 0,781 unidade astronômica de nós, mas ainda continua a se aproximar do Sol. Seu periélio está previsto para o dia 31 de maio, dia em que terá sua máxima aproximação do Sol. Conforme vai se aproximando do Sol, o cometa, assim como todos os cometas, vai aquecendo e soltando poeiras de gelo sujo conforme vão se derretendo, devido à ação do Sol, e por conseguinte vai formando a cauda do cometa. Junto com essa sujeira de gelo sujo, o cometa libera também detritos com pequenas partes do núcleo, formando um rastro de detritos por onde passa. Quando algum planeta passa por esses rastros, temos o que chamamos de chuvas de meteoros. E o C/2019 Y4 continuará a sua órbita se distanciando cada vez mais do Sol, da Terra e do Sistema Solar. Isso se sobreviver, pois pode ser que o Sol destrua o cometa. Pode ser, ainda não é fato. O Sol já destruiu alguns cometas que não foi com a cara deles. Enquanto nós, aqui no hemisfério sul, ficamos chupando o dedo, o pessoal do hemisfério norte tenta ver o cometa. O cometa vai caminhando lentamente para o horizonte, até não ser mais visível ou possível de ser visto. Sinceramente, com explosão ou sem explosão, no hemisfério sul estamos condenados a não ver o cometa. Você assistiu a mais um vídeo do canal do Ettore. Deixe aquele poderoso like e inscreva-se nesse canal para não perder mais vídeos como esse. Fui!